Primeiro, uma breve introdução para quem está escutando, que nem todo mundo entende. Imunidade parlamentar é muito diferente de foro privilegiado. Foro privilegiado eu sou contra, eu acho que qualquer parlamentar deve ser julgado por crimes comuns, etc., não pelo STF, e sim pela justiça comum, tá? Até porque eu não tenho nada a esconder. Mas imunidade parlamentar é que é o artigo 53, nós somos imunes a qualquer palavras, votos e opiniões emitidas como parlamentar, durante o período em que nós somos parlamentar. Isso daí é porque nós temos uma procuração do povo para que a gente falar. Então, a gente deveria ter, por quaisquer votos e opiniões, ter imunidade. O que o STF fez no caso do Daniel? Ele entendeu, e isso não sei o que estou falando, o Dr. Ives Gandra Martins escreveu isso na coluna do Estadão. O STF entendeu que essa palavra quaisquer opiniões, votos e palavras, seriam alguns, ou seja, ele relativizou as nossas opiniões. O que nós tentamos mudar, e por isso que eu não votei na PEC, tá? A PEC não foi apreciada. Vocês estão confundindo querer falar sobre o assunto, querer falar sobre o mérito, com votar no mérito. É uma questão, aí tudo bem, não tem problema vocês não entenderem isso, porque é uma questão muito técnica do parlamento. Quando alguém apresenta uma PEC, a gente assina lá para a PEC ser apreciada, a gente está assinando para quê? Para a gente conversar sobre o assunto. Então, como o STF relativizou a palavra quaisquer, eu assinei para poder a gente voltar a ter imunidade parlamentar, ou seja, no artigo 53, colocar lá que nós somos imunes por quaisquer palavras e votos, e que se a gente falasse alguma coisa errada, não é o STF que tem que agir, e sim a Comissão de Ética. Eu mesma tenho mais 4 processos de cassação, acabei de ser absolvida em um processo de cassação. O que eu assinei? Eu assinei para a PEC ser apreciada e depois assinei para ter regime de urgência a gente poder falar. Por que regime de urgência? Porque tem uma pessoa presa porque omiti opinião. Não tem sentido, Emílio, ter um parlamentar preso numa prisão, num mandado de prisão ilegal. O pedido de prisão foi feito de ofício, sem solicitação do PGR. O PGR falou que ele não deveria estar preso, né, já emitiu opinião, inclusive recomendando ao STF que solte o Daniel. Então, o Alexandre de Moraes fez um pedido de ofício durante uma investigação. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Vocês estão loucos. Então, é uma prisão ilegal. Tem uma pessoa presa. Então, por isso que eu assinei sim e assinaria de novo para a gente poder falar sobre o assunto. Depois eu fui no Twitter e falei assim, olha, como estão mudando o texto, com a devida vênia, a relatora Margarete Coelho, eu não vou votar a favor do mérito da PEC, porque estão querendo colocar coisas lá que não estavam combinadas. Houve uma combinação e fizeram outra coisa. Isso acontece muito durante a discussão do mérito. Então, uma coisa é você querer discutir um assunto. Isso, como parlamentar, eu devo querer discutir o assunto, eu não tenho medo de discutir. Agora, no mérito, eu votaria contra, porque não estava legal o texto. Tiraram um artigo que dava problema na ficha limpa, por isso que eu assinei o regime de urgência. Tá? O regime de urgência eu assinei porque tiraram o artigo 14, tiraram o artigo 102 e 105, que eram os problemas sérios. O artigo 53 é só referente à nossa imunidade. Agora, quem votou para proteger o Daniel foram os 160. Né? Os outros 364 votaram para o cara continuar preso. Agora, sinceramente, o Daniel preso e gente que está na Lava Jato e que sabe que... a gente sabe o que os caras fizeram. O PT está cheio de gente ali que está frequentando a Câmara e que deveria estar na cadeia, e um cara porque falou está na cadeia. Não faz sentido isso. Alguém falou aí que eu não entendi o Daniel. Eu fui uma das poucas parlamentares que subi na tribuna para pedir para as pessoas votarem. Não no Daniel Silveira, não na prisão do Daniel Silveira, porque tem gente, o Guga é tem gente que não é parlamentar, mas tem gente ali que não gosta do Daniel e votou para ele continuar preso porque era o Daniel. Ali não era uma votação para o Daniel continuar preso, ali era uma votação para defender as nossas prerrogativas, para que a gente pudesse continuar tendo imunidade parlamentar. Agora, Emílio, você falou aí que eu sou uma pessoa de coragem e falo tudo. Você acha que eu estou com a mesma coragem?
Mas ele pode ser a asneira que seja, ele tem o direito de falar, e o Daniel Silveira foi abrir o precedente para acontecer com o Gentili, e se acontecer com o Gentili, vai acontecer com qualquer um. Os caras fazem o que quiser. Abriu a porteira. Mas querem abriu a porteira. Só querem permitir... Na verdade, não é que o Daniel abriu a porteira. O que está aqui sendo dito é, se uma pessoa que tem imunidade parlamentar está presa porque falou uma coisa, imagine o cidadão que não tem imunidade parlamentar. Exato. Então, assim, o Daniel é o primeiro para ser solto. Porque assim, abre um precedente gigantesco para prender parlamentar e principalmente o cidadão. O que acontece no público ali, que vocês estão vendo durante a votação, não é a mesma coisa que acontece nos bastidores. Nos bastidores, o Major Vitor Hugo, nosso líder, estava negociando um texto que seria muito bom. Um texto clean, um texto limpo e um texto que não atenderia, por um lado, os interesses de algumas pessoas. Por exemplo, se o deputado for preso, tiver uma busca e apreensão, tem que ter o acompanhamento da Polícia Legislativa. Qual o problema de ter o acompanhamento da Polícia Legislativa? Eu não vejo problema nenhum. Então, eu cederia nesse ponto, desde que a gente pudesse manter as nossas prerrogativas. O nosso interesse ali era só defender as nossas prerrogativas de poder falar o que fosse necessário. Continuar mantendo o artigo 53 no parágrafo principal. O restante a gente estava negociando. Então, a Margarete Coelho, que era a relatora, ela dizia para a gente o que ela ia mudar, o que ela ia suprimir do texto. Por exemplo, o artigo 14, 102 e 105, que foi amplamente criticado, a gente já sabia que ele sairia, mas vocês não sabiam ainda, não estava claro isso para vocês. Aí, quando ela leu ali o relatório dela, que ela tirou o 14, 102 e 105, a temperatura deu uma baixada, porque o grande problema era ele. Que infringia a lei da ficha limpa. Quando eles começaram a discutir outras coisas, a gente falou, não, a gente não aceita aqui, a gente cede aqui, a gente não aceita aqui, cede aqui. Então, durante essa discussão de bastidor, o PSL orientava que a gente votasse sim. Então, era uma discussão muito grande ali no bastidor. Vamos discutir, vamos discutir, vamos discutir. Quando chegou um ponto que a Margarete Coelho não cederia em alguns parágrafos, e a gente começou a ver que ia ser ruim, a gente falou, não vamos votar. A gente não vai votar no mérito. E como precisava dos 53 votos do PSL, pararam a discussão e vai ser encaminhado para uma comissão especial. Certo. Então, assim, vocês têm que entender que votar para não retirar de pauta não significa que eu estou concordando com aquele texto específico que vocês conheceram publicamente. Significa que a gente está negociando um outro texto. Então, assim, vocês têm que também confiar um pouco na gente. Tá. Você falou que foi o Arthur Lira que pediu prisão do Danilo Gentili. Foi a Procuradoria da Câmara. Eu não sei se foi a acusação do Arthur Lira ou não. E eu como parlamentar, fui contra a Procuradoria da Câmara e pedi para não acontecer isso. Outra correção. A PGR não pediu a prisão do Daniel Silveira em nenhum momento. Isso eu conversei com a PGR. Lógico que a prisão do Daniel, gente, o cara está preso até agora. O aniversário da filha dele foi segunda-feira e ele não viu a filha no aniversário dele. Ele é bandido para estar preso? Não. Enquanto isso, o André do Carro está solto e foragido, sabe? Líder do PCC. Então, olha a discrepância do que está acontecendo.